Oi, minha galerinha, meus caros telespectadores fofuras da minha vida. Rebecca Perher falando. Vocês sabiam que é pra quê? Provavelmente não, nunca mencionei isso antes. Faz sentido, já que mamãe e papai trabalhavam e deixar a criança em casa sozinha é considerado problemático. Mas agora uma coisa que eu sei que vocês não sabem, que nem sempre eu fui esse pedaço de seriedade e maturidade. Não. Quando criança, eu era uma bestinha. Por exemplo, a história da caixa. Lá na creche tinha uma sala de brinquedos e nessa sala tinha um cantinho escuro onde eles deixavam materiais de limpeza e afins. E eu estava brincando até que percebi aquela caixa. Uma caixa grande o bastante para uma criança se enfiar lá dentro. Eu já vi ver um conceito que eu chamo de lógica infantil, que são aquelas baboseiras e maluquices que só fazem sentido na cabeça de uma criança. Por exemplo, eu vi aquela caixa e a minha lógica infantil entrou imediatamente em ação. Eu disse, eu vou me esconder naquela caixa o máximo de tempo possível para ver o que acontece. Já um gênio. Quando os adultos viraram as costas, eu simplesmente me agachei debaixo da casa ficando invisível. Eu devo ter ficado lá pelo menos uma meia hora antes de os adultos levarem todas as crianças para outro cômodo. Mas o engraçado é que os adultos nem se deram conta que eu não tinha ido. Eu venci o sistema. Agora escuta essa, demorou pelo menos uma hora inteira para que algum adulto visse na sala de brinquedos procurando claramente alguma coisa. Eu nem sei o que ele estava vindo procurar. Nossa, onde é que eu deixei aquela criancinha safada? Eu literalmente só dei uma caixinha na minha cabeça pra ver quem tava lá e BUM! Fui pegada! Me pegaram! Claro que eu me entranquei por essa. Eu claramente não era boa em me safar ilesa quando criança. Como veremos na próxima história. Uma vez eles levaram um quadro branco na creche e você só poderia pintar com a supervisão do adulto. Tá bom, eu não vou pintar no quadro. Então eu peguei um marcador verde e comecei a decorar todo o meu rosto. Ei, não me julgue. Eles especificamente disseram que você não poderia pintar no quadro, mas não falaram nada sobre a minha cara. Em seguida, eu deixei o marcador lá e saindo, um adulto me viu. Rebecca, foi você que fez isso com você? Não. Alguém fez isso com você? Quem? Quem foi? Porcaria, eu não tinha pensado nessa. Eu honestamente nem pensei em culpar outra criança. Ao invés disso, eu velha, a lógica infantil entrou em ação e inventei uma das desculpas mais malucas possíveis para aquela situação. Eu tava cuidando da minha vida, procurando algo pra brincar, daí a caneta veio e borrou toda a minha cara. Lacrei. Até hoje eu não consigo entender como aquele cidadão se manteve sério. Mas lá fui eu pro castigo. Então, qual foi seu delito? Eu expliquei o status quo. Nossa, eu coloquei chiclete na minha nariz. Outra coisa que eu também não mencionei é que a minha irmã mais velha, Rachel, também fazia parte da escola. E ela era das crianças grandes, que se chamavam superstars. E eu tinha tanta inveja deles que eu chamava de super estúpidos. Arrasando nos assuntos como sempre, mini Becca. Mas um dia mais glorioso da minha vida foi quando eu descobri que os superstars tinham um Nintendo. E com Super Mario Bros. Essa literalmente foi a minha primeira interação com videogames na vida. Eu pensei que eu tava deslumbrando mágica. E essa se tornou a única coisa que eu queria fazer na cast. Ir pra sala das crianças grandes e ver as crianças grandes jogando Super Mario Bros. Não pensem que gamers não são jogadores sérios. Eu já vi gente jogando muito bem videogame antes dos players, septicais e tripais mundarem no mundo afora. Mas sempre que os adultos me viam na sala das crianças grandes, eles me levavam de volta para a sala das crianças pequenas como murros e pontapés. Mas um dia eu tive uma ideia. Sempre que os adultos me levavam de volta para a sala das crianças pequenas, eu começava a berrar e gritar que eu queria minha irmã. E tudo que me faria feliz era ficar com ela na sala das crianças grandes. Eu acho que os adultos estavam sem soluções, que eles só me deixaram ficar lá. Em boca não é que deu certo. É claro que eu fui direto pro Nintendo. Ignorei totalmente a minha irmã e só fiquei assistindo as crianças grandes. Mas quando os adultos perceberam isso, me levaram de volta na sala das crianças. E quando eu tentei o mesmo truque,
Rebeca, você diz que quer a sua irmã, mas você nunca interage ou fica com ela na sala das crianças grandes. Porcaria, me pegaram. Não dá pra negar uma acusação mensal. Ok, adulta, eu me rendo a você. Mas um dia eu vou ser adulta e assistir quantos videogames eu quiser. Você não quer dizer jogar? Não. Vou dar a melhor história pro final. Mesmo na escola, eu não escapei da creche. Eles tinham lá um sistema escolar onde quando as crianças saíam da escola, elas eram levadas até a creche, onde os pais iam pegá-las na estrada. Então nós ficávamos parados esperando por um ônibus amarelo ou por uma van branca. Isso realmente soa muito errado quando eu falo em voz alta. Mas bem, eu e a Versa nos esprememos juntos com os outros pirralhos e partimos esperando nosso pai na creche. Essa é uma coisa que a nossa professora tinha ciência. E por isso ela se certificava de que cada aluno ia para casa todo dia. E ela se certificava que eu entrava na van. Mas eu tava ficando mesmo cansada de desse jeito. Porque eu via meus outros colegas mais velhos indo para casa a pé. E por algum motivo do universo eu pensei que esse era o jeito radical de ir para casa a pé. Eu queria ir para casa a pé. Mas eu sabia que nunca ia dar porque a nossa professora era muito experiente. Mas como a diabinho que eu era, esperei até que nós tivéssemos uma professora substituta. Tá bom, toma sua carteirinha de gênero mal, pirralha. Então, naquele dia, eu, em vez de ir na van da creche, entrei num pilar e me escondi. E admira a minha irmã nunca ter dito nada. Eu acho que ela pensou, bem, acho que ela morreu, né? E vazou. Então, depois disso, eu comecei a ir a paz a pé. A minha casa era bem perto da escola e dava para ir a pé. Porém, no meio do caminho, eu percebi uma coisa. Que a casa estava trancada, sem ninguém e eu não tinha chaves. Carambolas, eu não tinha pensado nessa. Como essa surpresa agora, eu decidi voltar para a escola a pé. Porém, tinha um pequeno probleminha de que eu não poderia ser apanhada. Porque toda vez que eu via um carro branco, eu imediatamente me escondia debaixo de uma árvore ou nos arbustos. Eu já estava tão perto da creche que dava para ver, mas naquele momento eu vi um carro branco que definitivamente era o carro da creche. E a única coisa que tinha era uma árvore bem fininha. Então, com a lógica infantil, eu me escondi atrás da árvore. Só que assim, eu me escondi numa posição onde dava para ver. Então, daqui a sua carteirinha de gênero mal. E parou a van e abri a porta e quando eu vejo isso, a dedo duro que me entregou minha própria irmã. Como você pôde? Nós éramos como irmãs. Peraí.